bem-vindos em nome do Senhor Jesus, independentemente da faixa etária que você ocupa. Se você veio aqui, é porque você está interessado em alguma ministração para homens. Então, hoje aqui, estamos reunidos num grupo somente de homens. Semana passada tivemos uma reunião aqui somente de mulheres. Então, hoje, nós vamos trabalhar com um tema específico para o coração do homem. Então, nós damos as boas-vindas a todos os homens. Amém? Eu ficaria grato a vocês se vocês viessem um pouquinho mais para frente, porque aí nós podemos ter um contato visual melhor. E se você ficar muito para trás, nós perdemos um pouco do contato visual. Somos um grupo aqui relativamente pequeno, acho que em torno de umas 50 pessoas. Então, se você ficar um pouquinho mais perto aqui, eu lhe agradeço. Eu gostaria que um irmão viesse aqui para fazer uma oração espontânea, expressando diante de Deus a nossa necessidade como homens e a sua expectativa, a expectativa de todos nós para essa reunião. Eu gostaria que alguém viesse. Pode vir, João. Então nós vamos orar com o João e ele vai ser, ao orar, nós estaremos orando com ele também. Senhor Deus e Pai, queremos entrar na Tua presença, Senhor, nesta hora. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, no nosso meio, no meio de nós. Queremos dizer que somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso cuidador, aquele que tem, Senhor, nos sustentado em Sua mão direita. Então, nesta hora, Pai, apenas colocamos a nossa vida, nossa alma no Teu altar. Senhor, toda a nossa expectativa está agora diante de Ti, Senhor. Apenas clamamos a Ti, Senhor, que Tu uses o Teu servo, o Teu filho, para trazer, Senhor, aquele ensinamento, Tua palavra, aquilo que Tu desejas aos nossos corações. Que cada vida aqui possa receber de Ti uma porção que tem buscado, um entendimento que talvez não tenha tido, e que haja edificação para todos os corações aqui presentes, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, e possa, Senhor, ser derramado sobre cada vida, cada coração presente. Que os homens aqui nesta noite possam aprender mais, entender mais, e sair daqui, Senhor, diferente daquilo que entrou. Em nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado, João. Eu queria fazer umas perguntas, então, antes de nós iniciarmos aqui. O que vocês esperam de uma reunião como esta? Alguém poderia levantar a mão e expressar a sua expectativa? Como homem no lar, nós temos algumas dificuldades. Compreender um pouco mais sobre as mulheres, entender qual que é a nossa necessidade também espiritual e também trazer até elas o conforto espiritual também. E ser mais maduro
nas decisões, né, no dia a dia, junto com a nossa família. É uma boa expectativa, né? Quem mais quer falar? Vamos ver alguém desse lado aqui que possa expressar uma expectativa. Bom, eu vejo que é uma oportunidade de nós estarmos alinhando algumas coisas sobre ser um homem segundo o coração de Deus, né? E é um desafio muito grande, porque todos os dias nós temos que aprender algo novo. E eu vejo que nós podemos estar com o coração sempre aberto para receber coisas novas do Senhor. Nós temos, como homens, muitos desafios, nos dias de hoje, principalmente como autoridade dentro de um lar. Constituir família, hoje, é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque exige muita renúncia. Ou seja, é uma continuidade para a vida toda. Eu já sou avô, então eu vejo aí que há uma expectativa de que as futuras gerações possam ter exemplos dentro dos seus lares. E nós, homens, temos que ser exemplos nos nossos lares, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. E eu vejo com muita expectativa que esse é o momento propício para nós abrirmos o nosso coração e estarmos aprendendo literalmente aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, foi uma ótima mensagem, mas especificamente a sua expectativa para esse encontro. Que vai mudar para melhor a minha vida. Glória a Deus, que vai mudar para melhor. Creio que é uma expectativa geral entre nós, né? E eu fico com uma responsabilidade esmagadora. Porém, quem vai mudar a sua vida não sou eu. Amém? Então eu me sinto mais aliviado, não é? Alguém mais quer expressar alguma expectativa? Eu espero dessa reunião que o Santo Espírito de Deus toque no coração de cada um. E esperar de Deus o melhor possível para nós homens que estamos reunidos aqui, como chefe de família, como casados que somos, ter uma vida mais perpétua, mais completa na vontade de Deus. E nessa reunião que nós estamos aqui, esperamos que Deus vai conceder a nós essa graça numa possibilidade mais severa, ou seja, mais competente, como varão e casado com a nossa esposa, com o nosso vizinho e com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? É que quando Jesus saiu, ele ficou no templo, diz que em seguida eles pegaram Jesus e falou que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a expectativa é que a gente cresça na graça, porque a graça que Deus nos deu ontem foi uma, hoje é outra, amanhã será outra. Então eu acho que o dia já foi permeado de graça e agora a noite também. Então, o homem vai crescer na graça, porque o mundo puxa esse homem de uma maneira tão terrível para longe da graça. Então, a expectativa é essa. Bem, eu creio que cada um poderia expressar mais objetivamente, outros mais subjetivamente, o que se espera de um encontro para homens, não é? Eu queria pedir ao André que pegasse uma arma que está ali em cima do piano. Não assustem, é uma arma branca. Essa é uma arma para ser empunhada com as duas mãos, né? E eu lhes pergunto, isso aqui simboliza o quê? No nosso imaginário como homens? Poder? Sim, força, mas há uma palavra mais apropriada.
Segurança. Vamos ver quem acerta. Hã? Não. André, pegue um livro ali chamado Coragem. Sim. Está valendo o livro para o homem que acertar a palavra certa. O que a espada representa? Divisão. Opa, quem falou autoridade? Entregue o livro para o irmão ali. Autoridade. Não que tudo que vocês tenham falado não esteja certo. O João, mas você falou muito baixo, irmão. Eu não escutei. Então, tá. Eu não estou te devendo o livro, embora você tenha falado certo, porque eu não ouvi. Então, não, você falou, tá. Então, a espada, André, pegue a espada aqui. Você está com 2 mãos boas, eu estou com uma só. Ela é pesada, segura ela aqui. Ela tem que ser empunhada com as 2 mãos, é pesada. Dizem que isso é uma réplica da espada de Davi, de Salomão, não sei. Sei que os meus filhos mandaram ela dos Estados Unidos para mim. Né? No imaginário masculino, a espada tem uma simbologia importante. E ela é um símbolo da autoridade do poder civil. Tanto é que a justiça é representada por uma espada, não é? Que tem que ser usada sem acepção de pessoas, não é? É uma coisa difícil de se praticar. Agora, existe um símbolo da autoridade da igreja. Quem sabe aqui qual é o símbolo da autoridade da igreja? Alguém levante a mão. Símbolo da autoridade da igreja? Não. O símbolo da autoridade da igreja é a chave. Quando o Senhor diz, eu lhes dou a chave, é aquela chave que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Né? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Bem, existe um símbolo de autoridade, da autoridade doméstica. Vamos ver quem pode me dizer qual é o símbolo da autoridade do lar. À luz da Bíblia, evidentemente. O homem. Alguém pode dizer? Cabeça. Não, é um objeto que simboliza, assim como a espada simboliza a autoridade civil, a chave, a autoridade eclesiástica, existe um objeto que simboliza a autoridade do lar. O Paulo levantou ali e me mostrou a cinta. Mas eu penso que naqueles tempos em que a palavra de Deus estabeleceu esse princípio, talvez não existisse esse tipo de coisa. Então, o símbolo da autoridade, já que ninguém ganhou o livro, é a vara. Tá? A vara. Muito bem. Agora, por que começamos com uma figura assim que traz um apelo tão forte de luta, de guerra? Não é? Começamos com um símbolo de uma luta sangrenta. Eu comecei desta forma apenas para chamar a sua atenção como homem, que se nós vamos falar sobre hombridade, nós vamos falar sobre a luta para termos o nosso coração de homem de volta. Este coração foi, de alguma forma, perdido durante a nossa caminhada. André, muito obrigado, por gentileza, pode colocar em cima do piano. Durante a nossa peregrinação masculina, em algum momento, este coração
masculino, este coração de homem, foi perdido. Note bem que nós não estamos falando aqui em capacidade sexual. Nós não estamos falando em sexualidade. Nós estamos falando na essência daquilo que representa a verdadeira hombridade, a verdadeira masculinidade. Então, na verdade, os homens estão à procura de si mesmos. E há uma luta para que eles tenham de volta aquilo que de mais essencial perderam nesta caminhada. E perderam, então, o seu coração. A gente costuma ouvir de homens que perderam o seu casamento, homens que perderam o seu lar, homens que perderam os seus filhos. Mas, inicialmente, o homem perdeu algo mais essencial e importante, que foi o seu coração. Então, o nosso coração masculino, a masculinidade do ponto de vista de Deus, é uma fronteira a ser conquistada. Eu, pessoalmente, sempre gostei de ler a história dos grandes exploradores. David Livingstone, no interior da África, descobridor da nascente do rio Nilo. Falamos em Capitão Scott, Amundsen, competindo para chegarem no polo sul geográfico da Terra. Posteriormente, Ernest Shackleton e tantos outros exploradores. São histórias fascinantes para os homens, porque no coração do homem existe um impulso para luta, para a aventura. Então nós nos interessamos por essas coisas. E pode parecer chocante para nós que o nosso próprio coração seja a fronteira, às vezes, mais longínqua a ser alcançada. E nós estamos vivendo dias em que nós precisamos orar para que Deus nos dê homens. Nós estamos às vésperas de uma eleição e nós estamos entendendo o quão difícil é escolher. Onde que nós vamos achar um homem preparado, um homem integralmente masculino, que tenha um caráter com os traços da masculinidade divina? Porque a Bíblia nos mostra claramente o traçado do caráter de um homem autêntico. É o traçado do caráter de Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra sobejamente os traços de um homem não autêntico. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Quando Deus começou a levantar determinados homens na Bíblia, Deus os enviou não para um palácio, para governar. Deus os enviou para o deserto. Jesus, após o batismo e após ter ouvido aquela palavra tão poderosa, Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O Pai estava dizendo, tenho prazer em ti, filho amado. Então, aquele homem, Jesus, ouviu essa expressão, esta declaração de amor de Deus Pai. E tendo recebido esta tremenda afirmação do amor do Pai, foi impelido para onde? Para o deserto da Judéia. Elias foi levado
ao deserto, foi levado ao deserto. Moisés foi levado ao deserto. João Batista foi levado ao deserto. E ali no deserto, então, estes homens tiveram que responder a pergunta: quem sou eu? Do que sou feito? Qual é o meu destino? Qual é a razão da minha existência? O que faço aqui neste planeta? Note bem que são perguntas que requerem uma resposta e que não são fáceis. Certa vez Jacó estava sozinho, apartado de sua família, de seus rebanhos, de suas riquezas, e com ele lutava um anjo do Senhor. E aquele anjo, na verdade, era uma aparição veterotestamentária do Senhor Jesus. E ali naquela luta, ele recebe um novo nome. E eu diria para vocês que ele recebe o seu verdadeiro nome. Jacó passa a ser chamado por Deus de Israel. Jacó quer dizer suplantador. Se você quiser forçar um pouquinho a tradução, pode ser também enganador. Mas agora ele recebe um novo nome, e recebe de Deus, Israel, príncipe de Deus. Homens que estão aqui, você tem um novo nome. O livro de Apocalipse diz que nós temos um novo nome. Mudando-se o nome, muda-se também a identidade. O nome é uma declaração do caráter. E há uma mudança do caráter de Jacó. E Deus vem trabalhando, tratando a vida dele, lapidando a sua vida de homem, com esta experiência do deserto, para transformá-lo num verdadeiro homem. Então Deus lhe dá o nome de Israel. Eu lhes mostrei a espada, porque para tornar-se um homem verdadeiro, há necessidade de uma luta, e é uma luta de vida ou morte. Provavelmente muitos de vocês estão pensando que precisam ser um sucesso na sua carreira, como executivo, como homem de negócio. E nessa noite eu queria lhe dizer que sabe onde morrem a maior parte dos homens? No mundo dos negócios, sem jamais chegarem a descobrir quem são, o que estão fazendo aqui na Terra. Então, se você quer descobrir quem você é e para que Deus te colocou aqui, você tem que passar por uma luta. É uma jornada por si mesmo. E aí então é como se você pudesse ser iniciado na verdadeira hombridade. Porque quase todos nós, e eu diria quase que sem exceção, nós não sabemos culturalmente o que é ser homem. Eu vou lhes dar um exemplo. Adão estava ali no Éden e a sua esposa foi enganada. 1 Timóteo 2,14 diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele não foi enganado pelo diabo. E nós perguntamos então por que Adão silenciou.
e deixou que a sua esposa entrasse no engano. E após terem comido do fruto da árvore do bem e do mal, a Bíblia diz que seus olhos foram abertos, eles perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles fazem aventais para cobrirem a sua nudez. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, isto é, no entardecer, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meus irmãos e amigos, este chamado de Deus atravessa os milênios e os séculos, e nós podemos ouvir ainda hoje a voz do Senhor nos chamando para fora de um esconderijo onde nós entramos. Adão estava escondido. Ele estava com medo de Deus e das consequências do seu ato. Mas você diria, mas não foi Eva? Mas ele consentiu. Naquele momento, ele abdica da autoridade que recebera de Deus e ele consente, ele silencia. Aqui nós temos o início da vocação do homem como um ser omisso e tantas vezes, desafortunadamente, bom seguidor das ideias e exigências femininas. Então aqui nós temos o início do fracasso da hombridade. E nós então, como eu disse, usei uma palavra estranha para nós evangélicos, a palavra iniciação, diz que nós precisamos ser iniciados na hombridade, de certa forma é isso que precisamos ser, pelo poder do Espírito Santo, não é? Deus precisa nos reintroduzir dentro da dimensão do que significa ser homem. Em muitas culturas, um jovem não pode se tornar um guerreiro, ele não pode cortejar uma virgem sem antes passar por um processo de iniciação. Quase todas as tribos brasileiras têm um ritual de iniciação para os jovens. Antes de passar por este ritual, eles não podem se casar, eles não podem se reproduzir, eles não podem deixar descendência, porque qualquer um pode gerar um filho, mas nem todos são capazes de serem pais. Na tribo dos Maçais, lá na África, não sei se isso vigora ainda hoje, mas a lei da tribo era o seguinte: um jovem, para poder se casar, tinha que primeiro matar um leão. Se ele pudesse apresentar as provas de sua caça, ele poderia escolher uma das jovens da tribo e então poderia se casar. Um processo de iniciação. De certa forma, nós temos que ser reiniciados na dimensão da masculinidade e da hombridade. Há uma tribo no Brasil em que os jovens de 12, 13, 14 anos passam por uma iniciação. E eles capturam aqueles lagartos enormes, amarram o jovem índio no lagarto com uma corda e então soltam os lagartos. E esses jovens índios são arrastados pela mata, pela força daqueles lagartos. E a iniciação dura o dia todo. Então, durante o dia,
os meninos vão voltando para a tribo, todo ensanguentado, machucados, e a maioria deles vão voltando sem o lagarto. Mas para o final do dia começam a aparecer alguns que voltam arrastando o lagarto de volta para a tribo. Estes, então, passaram no teste de hombridade da tribo. Então, pode se casar, não é? Pode cortejar uma jovem, pode se reproduzir, não é? É interessante isso. Eu estou fazendo uma metáfora apenas para nós compararmos uma coisa com outra. Então, recuperarmos a nossa masculinidade do ponto de vista de Deus não é uma tarefa fácil. Requer muita coragem para continuar caminhando debaixo das pressões da vida, debaixo dos fracassos que nós passamos. Há alguém aqui que nunca fracassou como homem? Há alguém que nunca fracassou aqui como marido? Há alguém aqui que nunca fracassou como pai? Uma das coisas mais tristes da nossa existência é que nós fracassamos em áreas de vital importância. Então, se você quer saber quem é um homem, olhe para o seu lar. Não olhe aqui para o púlpito. Não olhe para os palcos deste mundo. Se você quer saber quem é um homem, olhe para o seu lar. Provavelmente as pessoas que mais saberão dizer quem ele é a esposa e são os filhos. Então, pelo trágico fato de que nós falhamos como maridos e falhamos como pais, é que existe uma coisa que os estudiosos chamam de a ferida paterna. O que seria esta ferida paterna? Aqui, nós vemos isso aqui tipificado em Adão. Ele fez algo errado, ele temeu a Deus e ele se escondeu. Ele deixou a dimensão do Adão verdadeiro para criar uma outra dimensão de um Adão que se esconde para não mostrar a sua nudez, a sua fraqueza, o seu fracasso. Então, se denomina esta criatura, esta criação, como falso eu. Alguns psicólogos chamam de falso self. Dizia o pastor Billy Graham, recentemente falecido, que há 3 pessoas dentro de nós. Quem eu penso que sou, aquilo que os outros pensam que eu sou e aquilo que Deus sabe que eu sou. John Stott, grande teólogo inglês, diz que dentro de nós existe um ego criado, um ego caído e um ego redimido, novo. Tá. De certa forma, o homem velho, caído, aqui que se espelha em Adão, que está em fuga, que tem que se esconder, que tem que se reciclar para ser aceito, que está, portanto, em busca de afirmação, em busca de aceitação, por isso tem tanta dificuldade em dizer não, gostaria sempre de dizer sim, gostaria sempre de ser agradável para todos, mas esta criatura não é uma criatura original, é um subproduto da queda. Portanto, se diz que ele é o falso eu.
Um homem de Deus estava em grande luta consigo mesmo, porque notem bem, o nosso maior inimigo não está de fora, o maior inimigo de um homem é ele mesmo. Nós aqui no mundo não estamos aqui para ganhar dos outros, mas se nós ganharmos de nós mesmos, teremos dado um grande passo. E este homem de Deus, então, chamado Brennan Manning, estava lá num lugar do Colorado, nas montanhas lá do Colorado, e ele estava com sérios problemas de depressão, então ficou lá sozinho, sem livros, sem televisão, sem rádio, sem nada. E depois de muitas semanas de reflexão e de meditação, ele fez uma descoberta. Ele descobriu que dentro dele havia um impostor. Havia dentro dele aquilo que os psicólogos chamam de falso self. E ele precisou ficar ali isolado, como Moisés no deserto, para chegar a compreender que dentro dele havia um mentiroso que o impedia de ser um homem viril, um homem piedoso, um homem autêntico. Ele era uma caricatura do que é ser um verdadeiro homem. Então ele percebe ali a necessidade de que ele fosse introduzido por Deus novamente na verdadeira masculinidade. E isso é tão necessário para nós cristãos também, porque a cultura gospel, a cultura cristã está impregnada do valor da autossatisfação. Ninguém quer ser moído, ninguém quer ser quebrantado, ninguém quer saber da cruz, ninguém quer sofrer. Hoje eu encontrei uma frase interessante de C.S. Lewis no YouTube, e ele diz que a pessoa que quiser um lugar cômodo, este lugar certamente não é o cristianismo. Se você insistir em ser cristão, Deus vai apertar você, Deus vai trabalhar você, não para você se tornar uma caricatura do que deveria ser um homem, mas para você se tornar um homem verdadeiro. E o modelo de homem verdadeiro da Bíblia é o modelo de Jesus. É o modelo do coração de Deus, que é um coração paterno. Deus quer forjar pais espirituais e não executivos competentes. Há pessoas que estão apenas pensando em sua competência, em seu desempenho, nos negócios, na cama, na igreja. Deus quer muito mais do que isso, né? O mundo pode ficar satisfeito com uma falsificação masculina, mas Deus não fica satisfeito com ela. Deus quer fazer de nós verdadeiros homens. Satanás é o senhor do engano, da falsificação. Ele facilmente pode nos fazer comprar algo falso como se fosse verdadeiro. Isso está comum nos dias de hoje. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que o modelo de homem autêntico é Jesus. E o contrário, o homem não autêntico, é o homem destrutivo, egoísta, controlador, manipulador, abusivo, viciado, agressivo, omisso. Ele vai criar algum meio para se autoafirmar e para receber aceitação. Ele vai criar muitos meios externos.
receber aceitação. Ele vai criar muitos meios externos. E aí nós voltamos ao livro de Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Meus irmãos e amigos, Deus está nos chamando para sairmos fora do nosso esconderijo. É isso que eu chamei de iniciação. Nós temos que ser iniciados por Deus no caminho da masculinidade do ponto de vista bíblico. Não do ponto de vista mundano, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Toda semana eu tenho que fazer uma limpeza no meu computador de e-mails que caem. É impressionante, meus irmãos. Para aumentar o desempenho sexual, para aumentar o tamanho do pênis. Você já recebeu alguma coisa desse tipo? Porque o mundo, os homens estão obcecados por este lado da masculinidade. Isso quer dizer que os homens tornaram-se vazios. Eles têm um conceito completamente míope a respeito do que é ser homem. E nós mostramos para vocês, a princípio, uma espada, porque para você se tornar homem de verdade, do ponto de vista de Deus, uma terrível batalha tem que ser enfrentada. E eu quero lhe dizer uma coisa não muito animadora: você está sozinho nesta batalha. Exceto Deus, você está sozinho. Porque ninguém, além de você mesmo, pode te ensinar a ser você mesmo. Você vai ter que descobrir isso em sua vida. Você vai ter que confrontar este ser falso, esse tipo impostor que vive dentro de você, que é alimentado por você. Este ser mentiroso, que é um produto da queda, que John Stott chamou de eu caído. Deus ama você como você é realmente. E qual é o problema das pessoas que desconhecem o seu eu redimido, o seu eu verdadeiro, e estão vivendo na aparência, na mentira e no engano de um impostor, que é este falso ego? Qual é o problema destas pessoas? Elas não conseguem se realizar neste mundo. Estes homens são homens sem paz. Ou eles estão presos no passado, ou eles estão presos no futuro. Eles não conseguem viver o momento presente. Então Deus está dizendo: sai do teu esconderijo. Adão, onde estás? Sai para fora do teu esconderijo. Eu creio que Deus está nos chamando para a verdadeira hombridade. Amém? Não importa quais foram as razões que te levaram a se esconder. Eu falei agora há pouco da ferida paterna, né? Eu procurei ler um pouquinho sobre isso, porque me pareceu estranho, porque muitos pais foram bons pais, mas na verdade pai bom mesmo, só há um, que é Deus. Eu pergunto aqui àqueles que são pais, e muitos aqui já são avós, e tem o João ali que já é bisavô, não é? Qual foi o pai aqui que nunca falhou com os filhos?
Então, pelo fato de sermos pecadores, nós falhamos com os nossos filhos. E abriu-se, então, aquilo que chamaram de ferida paterna. E o que isso gerou no filho? Medo, ressentimento. E talvez eles fossem crianças demais para poder se expressar. Então, eles se esconderam. Eles se esconderam atrás de um ser falso, que passou a existir para agradar o pai imperfeito, para satisfazer expectativas, ou então para se rebelar contra a autoridade. Um ser falso, um ser imaginário, um ser psicológico, um ser autodefensivo. E isso, então, foi motivado, na maioria das vezes, por uma ferida que se abriu. E esse dispositivo todo da falsidade foi para livrar do sofrimento, para livrar da rejeição. E aí formou-se o impostor que passou a viver dentro de nós, escondido, uma coisa sutil, enganosa. A maior parte dos homens tem nascido, vivido e morrido sem se autodescobrir como um filho amado de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante para aqueles que são cristãos. Se você é cristão, eu pressuponho que você ora. Deus somente se relaciona com o nosso eu autêntico. Deus não se relaciona com o impostor. É por essa razão que muitos na igreja dizem, não vou orar mais, porque Deus não me ouve mesmo. Eu não consigo orar, eu não sei orar. O impostor detesta oração. O impostor detesta qualquer disciplina que ele encontre na igreja que venha a enquadrar, que venha a quebrar a sua hegemonia, a hegemonia do engano que ele exerce sobre as suas vítimas. O impostor quer gerar homens independentes, homens abusivos, homens autossuficientes. Deus não se relaciona com esse tipo de pessoa. Então, temos que sair do nosso esconderijo, passar por uma espécie de um rito de iniciação que envolve profundo arrependimento, e daí começamos a receber o ministério terapêutico de Jesus. Jesus começa a curar as nossas feridas, que quem sabe os nossos pais abriram lá no passado. Uns abriram porque estavam presentes, outros abriram porque não estavam presentes na vida do filho, outros abriram a ferida porque estavam presentes, mas que não fizeram nenhuma diferença na vida dos filhos. Meus irmãos, essa é uma dura realidade para nós, homens. Nós somos pecadores e nós falhamos. E quanto mais distantes estivermos de Deus, mais profundas serão as feridas que nós vamos abrir. E aí nós que queríamos tanto aproximar os nossos filhos, nós vamos distanciar os nossos filhos de Deus. Porque o nosso falso eu, o impostor que vive dentro de nós, nos faz viver em um mundo de faz de conta,
em um mundo de ilusões. Então, cuidado, o nosso falso ego é um mentiroso. Aí você poderia dizer, mas pastor, e se eu negar este problema? Bom, eu tenho uma resposta boa para você. Qualquer coisa negada não pode ser curada. Quando você vai no médico, se você não disser para o médico exatamente o que você vai estar sentindo, você vai sair de lá sem um diagnóstico e sem um tratamento específico para o seu mal. Para você resolver o seu problema, você tem que antes entrar dentro dele. Quando Deus procurou Adão lá no Jardim do Éden, Adão estava em rota de fuga. Essa é a rota da maior parte dos homens, meus irmãos. É a rota de fuga. A rota de fuga pressupõe o prazer, pressupõe a busca do álcool, pressupõe a busca de droga. A rota de fuga pressupõe, às vezes, criarmos um novo visual. Por exemplo, há homens que pensam que colocando um brinco, um piercing, eles vão se sentir melhor, eles vão se autoafirmar. Isso tudo são artifícios do sutil e mentiroso usurpador que existe dentro de nós. Ele está, na verdade, ele se especializou em fugir da presença de Deus, em fugir de princípios eternos. Então, a nossa luta como homens, por isso lhes mostrei a espada. Nós temos que chegar a um ponto da nossa vida e que precisamos amar mais a Deus, detestar o impostor. Na verdade, detestar o impostor, se o impostor é aquilo que eu compreendo que sou eu mesmo, mas é um falso eu, um eu que quer subsistir sem Deus, um eu que quer subsistir sem a verdade, um eu que quer subsistir abrindo feridas em outras pessoas. Um eu que quer subsistir derramando lágrimas de outras pessoas. As lágrimas da esposa, as lágrimas dos filhos, das mães, dos pais. Então, o caminho da iniciação é o caminho de volta, é o caminho do arrependimento. Deus não é um Deus maldoso. Quando o filho pródigo voltou, ele sabia que não merecia nada, senão o juízo. Mas o pai saiu-lhe ao encontro para abraçá-lo, para beijá-lo. Deus é benigno, amoroso, misericordioso, mas nós, para nos achegarmos a Ele como homens, e para sermos feitos homens verdadeiros, precisamos saber como nos achegamos a Ele como pecadores, como seres dependentes. Temos que aceitar quem somos, de fato. Eu vou lhes dar o exemplo de dois homens, Judas Iscariotes. Ele não soube encarar o lado sombrio de sua vida, mas Pedro soube encarar e se arrependeu. Com quem você se identifica nesta noite? Você estaria pronto para ser iniciado na verdadeira hombridade e mostrar para Deus assim, ó, Senhor, vou me despir na Tua presença. Eu sou isso que o Senhor está vendo. O apóstolo Paulo diz que quando sou fraco, aí então é que eu sou forte. Então é aquele momento em que abdicamos de todas aquelas muletas onde nós estávamos tentando
como amparo para a nossa vida. Nós abrimos mão de todas estas coisas diante de Deus. Compreendemos quem somos, na verdade, um ser carente da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. E neste momento, Deus se torna um Pai amoroso e favorável para conosco, para nos resgatar. Eu queria encerrar a nossa reflexão de homens aqui com uma frase de um filósofo, de um teólogo antigo. E ele disse assim: pode haver apenas dois amores o amor a Deus até o autoesquecimento, ou o amor ao eu até o esquecimento e a recusa de Deus. Eu vou repetir. Esta frase, ela está bem pertinente ao assunto que nós tratamos aqui da verdadeira masculinidade, do ponto de vista de Deus. Pode haver apenas dois amores: o amor a Deus até o autoesquecimento, ou o amor ao eu até o esquecimento e a recusa de Deus. Bem, irmãos, eu creio que já falamos bastante. Nós queríamos ter um momento de oração. Eu queria lhe perguntar, queria que você fosse honesto. Tudo que você ouviu foi revelador para você ou não significou nenhuma diferença no seu posicionamento como homem? Eu queria, evidente que essas perguntas que estou fazendo são perguntas retóricas, para vocês refletirem. Eu creio que há entre nós aqui pessoas que tiveram uma profunda ferida paterna. E talvez a maioria de nós não esteja consciente do quão profunda esta ferida foi. Porque tiveram pais que nunca foram embora de casa, que sempre fizeram parte de suas vidas. Mas mesmo assim, a ferida pode estar ali ainda aberta. E nós precisamos de Deus para curar esta ferida. Se nós passarmos a vida fugindo desta realidade, nunca vamos estar contentes com o tipo de homem em que estaremos nos tornando. E as pessoas que vão estar ao nosso redor nunca estarão contentes, nunca se sentirão seguras com o tipo de hombridade que nós demonstramos. E o mais trágico é que nós podemos chegar a um ponto de nossa vida e que nós venhamos a acreditar no engano e que nós somos mesmo daquele jeito. Um falso ser. Na verdade, criado apenas para satisfazer a satisfação dos outros. Um ser criado apenas para nos autoproteger do sofrimento, das críticas e da dureza da vida, que não dá moleza para ninguém. Eu quero ir objetivamente ao assunto. Você tem
uma ferida paterna aberta no teu coração. Eu sei o quanto que é difícil isso, porque às vezes seu pai pode estar aqui. Eu tenho 2 filhos na igreja, os 2 estão viajando e não estão aqui. Mas eu sei que se eles estivessem aqui, o meu falso eu estaria em risco. Coloque o seu falso eu no cadafalso. Coloque-o na guilhotina. Coloque-o na cruz. Decida que você vai ser um ser autenticamente masculino, para expressar o caráter de Jesus Cristo nesta terra. Decida que você vai ser um homem piedoso. O homem cujo centro de sua existência é o amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço que todos fechem os olhos agora, curve a sua cabeça em oração. Imagine que Deus te chama para fora do esconderijo e Ele, como levou o seu filho Jesus ao deserto da Judéia, Ele te leva a um lugar solitário agora. Não pense que você está na presença de outras pessoas. Sinta-se você e Deus neste momento. E Deus falou para Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E neste momento eu lhe pergunto: você consegue identificar em seu coração uma ferida paterna? Em caso afirmativo, de olhos fechados, levante a sua mão, apenas como testemunho de sua descoberta. E eu quero orar por você. Todos de olhos fechados, ninguém precisa saber quem tem. Na verdade, queridos irmãos e amigos, se procurarmos direitinho aí, quase todos temos. Teríamos que ser filhos de um ser tão perfeito quanto Jesus, para que nem um aspecto de dor existisse no nosso coração. Pai amado, em nome de Teu Filho Jesus, passa por nós neste momento, Senhor. Senhor, Tu estás vendo o coração de cada um de nós, ó Pai. Tu sondas o nosso coração e o mais íntimo do nosso ser. Agora traz o bálsamo da cura, Senhor. Começa, Senhor, um trabalho terapêutico de restauração da verdadeira identidade de homem. Que ninguém aqui precise reproduzir as feridas que recebeu. Porque nós sabemos, Pai, que o ferido sempre fere, porque é isso que é desta forma que Ele concebeu a vida. Senhor, traz agora o poder do Teu Espírito para mudar o foco da ferida para o Teu amor. Senhor, traz a Tua mão poderosa sobre os homens que estão aqui nesta noite. E que eles estejam conscientes de uma luta a ser travada contra um falso jeito de se sentir e ser homem nesta vida. Que nós estejamos de bem com o Teu Espírito Santo, com a Tua Palavra, que possamos usar o poder da Tua Palavra, que é a espada do Espírito, contra os poderes do engano e da falsidade. Senhor, rompemos nesta noite
com aquele estigma de Adão. Não somos um ser em fuga, estamos voltando do nosso esconderijo. Estamos saindo fora. Aleluia. Deixe que o Espírito Santo tire você para fora do seu esconderijo. Ouça quando o Senhor te chama. Onde estás? E vem para fora. Saia para fora. Encontre-se com Jesus. Derrama diante dele a tua autossuficiência, a tua preocupação, a tua vaidade. Recebe o perdão de Deus e a oportunidade de ser você mesmo, o ser que Deus criou, amou e ama ainda. Aleluia. Senhor, move-te agora, Senhor, eu te peço, para a restauração. Senhor, levanta aqui homens autênticos, que não estejam preocupados em ser como aquele ou aquele outro homem, mas que estejam preocupados em serem eles mesmos diante da tua presença. Cada filho teu, cada homem aqui é uma obra especial das tuas mãos, e por eles nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, abençoando-os como homens autênticos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão cansados? Foi uma luta, não foi? Foi por isso que eu lhes mostrei a espada, né? Levem na vida de vocês a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jamais poderemos ser um ser autêntico sem a obediência à vontade de Deus. Amém? Nós vamos ter um momento descontraído agora. Eu queria que o Paulo me ajudasse aqui. E o Pedrinho ali também. Olha, Deus foi generoso com vocês aqui hoje, viu? Aquela mesa está cheia de presentes para vocês, tá? E o Paulo vai sortear aqui. Você ganhou um número, não ganhou? Quando você entrou aqui?